E aí, torcedor alviverde, bem-vindo ao canal Voz do Verdão. Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo sobre o nosso querido Palmeiras. Antes de começarmos, já se inscreva no canal e deixe o like para ficar por dentro de todas as novidades do nosso Verdão. Agora, vamos para a primeira notícia. Tem jogo que vale muito mais do que 90 minutos. Tem jogo que carrega expectativa, pressão, história e aquela ansiedade que só o torcedor entende. E foi exatamente assim que o Palmeiras entrou em campo para disputar o primeiro capítulo da final do Campeonato Paulista. Era decisão. Era clima de título. E quando o Verdão joga decisão, a gente já sabe. O coração bate diferente. A torcida palmeirense passou o dia inteiro naquele misto de nervosismo e confiança. Porque decisão é assim mesmo. Você acredita no time, confia no trabalho, mas o frio na barriga aparece. Sempre aparece. Ainda mais quando o assunto é final. E quando a bola rolou, o Palmeiras mostrou exatamente o que o torcedor gosta de ver em jogos grandes: postura. Não foi um time nervoso. Não foi um time apático. Foi um time concentrado, organizado e com cara de quem sabe o que está disputando. Desde os primeiros minutos ficou claro que o Palmeiras queria controlar o jogo. A equipe entrou em campo com intensidade, pressionando, tentando ocupar o campo ofensivo e deixando o adversário desconfortável. E quando o Palmeiras começa assim, a torcida já sente. Já percebe que o time está ligado. Já entende que a noite pode terminar bem. Claro que final nunca é simples. O adversário também chegou com vontade. Também entrou disposto a lutar por cada bola. Em decisões isso é normal. Ninguém entrega nada. Mas o Palmeiras mostrou maturidade. Mostrou aquele futebol competitivo que virou marca do time nos últimos anos. A equipe se posicionava bem. Fechava espaços e tentava acelerar quando surgia a oportunidade. E no meio de tudo isso apareceu um personagem que vem ganhando cada vez mais importância dentro do elenco: Flaco Lopes. O atacante argentino vive um momento especial com a camisa do Verdão. Aquela fase em que o centroavante começa a se sentir mais confiante, mais participativo, mais conectado com o jogo. E centroavante confiante é perigo constante. O Palmeiras começou a encontrar espaços pelo lado do campo. A bola circulava. O time buscava infiltrações. E a pressão ofensiva começava a aumentar. A torcida, mesmo distante, já estava naquela vibração típica de decisão. Cada ataque levantava expectativa. Cada chegada perto da área fazia o coração acelerar. E foi em um desses momentos que o lance decisivo começou a se desenhar. A jogada nasceu de uma movimentação rápida, com troca de passes que pegou a defesa adversária um pouco desorganizada. O Palmeiras foi paciente. Foi inteligente. Esperou o momento certo. E quando a bola chegou na área, quem estava lá? Ele mesmo. Flaco Lopes. Centroavante vive para esse momento. Vive para a bola que sobra dentro da área. Vive para aquele segundo em que tudo precisa ser decidido. E ele não desperdiçou. A finalização saiu firme. Precisa. Sem chance para o goleiro. A bola balançou a rede. Naquele instante, a sensação foi de alívio misturado com explosão de alegria para todo palmeirense. Gol em final é diferente. Gol em decisão tem peso emocional enorme. E quando o Palmeiras abriu o placar, o cenário do jogo mudou. O time ganhou ainda mais confiança. Os jogadores passaram a trocar passes com mais tranquilidade. A equipe parecia ainda mais organizada. Do outro lado, o adversário sentiu. Porque tomar gol em decisão sempre mexe com o psicológico. Mas o Palmeiras não se acomodou. Continuou marcando. Continuou brigando. Continuou jogando como time que sabe que final se ganha com concentração do primeiro ao último minuto. A comissão técnica também teve papel importante nesse controle emocional. O time parecia saber exatamente o que fazer em cada momento da partida. Quando acelerar. Quando segurar a bola. Quando fechar espaços. Essa maturidade é fruto de um trabalho longo. De um elenco acostumado a disputar jogos grandes. E isso faz diferença enorme quando chega a hora da decisão. O Palmeiras administrava o jogo sem desespero. Sem correria. Com inteligência. Claro que o adversário tentou reagir. Tentou pressionar em alguns momentos. Tentou buscar um empate.
Mas a defesa palmeirense mostrou solidez. Mostrou atenção. Mostrou aquela consistência que o torcedor já se acostumou a ver. Cada desarme era comemorado. Cada corte na área dava mais confiança. Cada minuto que passava aumentava a sensação de que o Palmeiras estava no controle. E em final isso vale ouro. Porque o tempo começa a jogar a favor. O relógio anda. A pressão muda de lado. E o time que está na frente ganha ainda mais força emocional. O Palmeiras seguiu firme. Competitivo. Ligado em cada lance. Os jogadores mostravam disposição para brigar por todas as bolas. Era nítido que ninguém queria deixar escapar aquela vantagem. Porque sair na frente em uma final muda completamente o cenário da decisão. Muda o planejamento. Muda a estratégia. Muda até o clima da torcida. E foi exatamente isso que aconteceu. Quando o árbitro apitou o final do jogo, a sensação era clara. Missão cumprida no primeiro capítulo. O Palmeiras tinha feito sua parte. Tinha vencido. Tinha construído vantagem. Mas, ao mesmo tempo, todo palmeirense sabe que final se decide em 2 jogos. Ainda existe uma batalha pela frente. Ainda existe 90 minutos de tensão. 90 minutos de luta. 90 minutos em que qualquer detalhe pode fazer diferença. Mas sair na frente era fundamental. Era o objetivo. E o Verdão conseguiu. Agora o cenário é diferente. Agora o Palmeiras entra no jogo decisivo com vantagem. Com confiança. Com moral. Mas também com a consciência de que nada está ganho. Porque futebol não perdoa relaxamento. E o Palmeiras conhece muito bem essa realidade. Por isso a palavra agora é concentração. Concentração total. O título está próximo. Mas ainda precisa ser confirmado dentro de campo. E se o time repetir a postura, a intensidade e a organização mostradas nesse primeiro jogo, a torcida tem muitos motivos para acreditar. Porque quando o Palmeiras joga a decisão com essa mentalidade competitiva, fica muito difícil segurar o Verdão. E o torcedor sabe disso. Sabe que o time está acostumado a momentos grandes. Sabe que o elenco tem personalidade. Sabe que quando a taça aparece no horizonte, o Palmeiras cresce. Agora é preparar o coração. Porque a decisão final ainda vem. E o Verdão está a um passo de mais um capítulo de glória na sua história. Antes de seguir para a próxima notícia, nos ajude se inscrevendo no canal e deixando o like para ficar por dentro de todas as novidades do nosso Palmeiras. Agora vamos para a notícia. Quando a bola ainda nem rolou. Quando os refletores ainda nem iluminaram o gramado e quando as arquibancadas ainda aguardam a chegada da torcida, um assunto já tomou conta das conversas entre palmeirenses nas redes sociais, nos grupos de mensagens e nos bares onde a camisa verde costuma ser vestida com orgulho. Um rumor começou a circular e rapidamente ganhou força entre os torcedores. O treinador do Novo Horizontino teria feito declarações provocativas direcionadas ao Palmeiras antes do confronto entre as equipes. Não demorou para que a notícia despertasse reações, debates e, claro, aquele sentimento típico de quem veste verde e branco, a mistura de indignação com vontade de ver a resposta dentro de campo. Para quem acompanha o futebol brasileiro, sabe que o Palmeiras não é apenas um clube. O Palmeiras é uma história gigantesca. Uma instituição que carrega décadas de conquistas, títulos memoráveis, gerações de ídolos e uma torcida que aprendeu a defender seu time em qualquer situação. Por isso, quando surge qualquer tipo de provocação, seja ela direta ou apenas sugerida por rumores, a reação costuma ser imediata. Nas últimas horas, alguns bastidores começaram a circular entre jornalistas esportivos e páginas de futebol, indicando que o técnico do Novo Horizontino teria feito comentários nos bastidores demonstrando confiança extrema e até uma certa provocação em relação ao Palmeiras. Segundo esse rumor, o treinador teria dito que seu time não teme o adversário e que acredita ser possível surpreender o Verdão. Essas palavras, verdadeiras ou não, rapidamente chegaram aos ouvidos da torcida palmeirense. E como todo torcedor apaixonado sabe, quando alguém mexe com o Palmeiras, a resposta normalmente vem em forma de futebol, dentro das 4 linhas. É impossível ignorar o peso da camisa alviverde. O Palmeiras é um dos clubes mais vencedores do Brasil. Acostumado a disputar títulos importantes, enfrentar qualquer adversário com respeito,
mas também com a certeza de que sua história impõe um enorme respeito no cenário nacional. Mesmo assim, o futebol vive de histórias surpreendentes. Times menores muitas vezes usam provocações ou declarações fortes como combustível para motivar seus jogadores. É uma estratégia antiga, usada por treinadores que desejam colocar seus atletas no clima de decisão. Mas quando esse tipo de estratégia envolve o Palmeiras, a repercussão costuma ser muito maior. Afinal, estamos falando de um clube que carrega milhões de torcedores espalhados por todo o país que sempre espera ver seu time respeitado. Entre os torcedores, a reação foi imediata. Muitos palmeirenses passaram a comentar que esse tipo de provocação apenas aumenta a motivação do elenco alviverde. Outros enxergaram as declarações como uma tentativa de criar pressão ou até mesmo ganhar visibilidade antes de um jogo importante. É curioso observar como o futebol brasileiro é movido por emoções intensas. Uma simples frase dita em entrevista ou até mesmo um comentário de bastidor pode gerar uma enorme repercussão. E no caso do Palmeiras, isso se multiplica ainda mais. Nos grupos de torcedores, o assunto rapidamente virou debate. Alguns afirmam que o técnico do Novo Horizontino está tentando aparecer antes da partida. Outros acreditam que pode ser apenas uma forma de demonstrar confiança no próprio trabalho. Independentemente da intenção real por trás dessas palavras, uma coisa é certa: o Palmeiras entra em campo sempre com a responsabilidade de defender sua história e seu escudo. E quando a torcida escuta que alguém está provocando o clube, mesmo que seja apenas um rumor, o sentimento que nasce é aquele velho desejo de ver o Verdão responder da melhor maneira possível. Responder com futebol, com intensidade, com gols e com vitória. Porque o palmeirense sabe que o Palmeiras não precisa falar muito fora de campo. A verdadeira resposta sempre vem no gramado. Ao longo dos últimos anos, o clube construiu uma mentalidade extremamente competitiva. O elenco se acostumou a disputar partidas decisivas, enfrentar pressões enormes e lidar com expectativas gigantescas. Esse tipo de cenário faz parte da vida de um clube gigante. Enquanto isso, para equipes que enfrentam o Palmeiras, cada partida acaba se tornando uma oportunidade de provar algo, de surpreender ou de mostrar força. E talvez seja exatamente isso que esteja acontecendo agora. Talvez o treinador do Novo Horizontino esteja tentando colocar seu time em um estado mental de coragem, mostrando aos jogadores que não devem entrar em campo com medo do adversário. Mas no futebol existe uma linha muito tênue entre demonstrar confiança e parecer provocativo. E foi exatamente essa linha que, segundo os rumores, teria sido cruzada. A torcida palmeirense, claro, não deixou passar batido. Muitos torcedores passaram a lembrar que o Palmeiras já enfrentou inúmeros adversários que tentaram criar esse tipo de clima antes das partidas. Alguns conseguiram fazer jogos equilibrados. Outros acabaram sendo superados de forma contundente. Mas uma coisa nunca mudou. O Palmeiras sempre entra em campo com a responsabilidade de defender sua camisa. E essa camisa pesa. Pesa pela história. Pesa pelos títulos. Pesa pela torcida. E pesa principalmente pela mentalidade vencedora que foi construída ao longo dos anos. Entre os palmeirenses, o sentimento predominante agora é de expectativa. Expectativa para ver como o time vai se comportar em campo. Expectativa para ver se esse rumor realmente terá algum impacto no clima do jogo. E principalmente expectativa para ver o Palmeiras mostrando sua força. Porque se tem algo que o torcedor do Verdão aprendeu ao longo da história, é que o time cresce justamente nos momentos em que é desafiado. Quando alguém duvida. Quando alguém provoca. Quando alguém acredita que pode surpreender. É nesses momentos que o espírito competitivo do Palmeiras costuma aparecer, com ainda mais intensidade. Nos últimos anos, o clube demonstrou diversas vezes que sabe lidar com pressão. Grandes finais. Jogos decisivos. Confrontos complicados. Tudo isso faz parte da rotina do Palmeiras. E talvez por isso mesmo muitos torcedores estejam tratando esse rumor mais como uma motivação do que como um problema. A ideia de ver o time respondendo dentro de campo sempre anima a torcida. Porque no futebol, palavras podem até gerar manchetes, mas são os gols que escrevem a história. Enquanto a partida se aproxima, o clima vai ficando cada vez mais intenso. A torcida se mobiliza. Os debates aumentam.
e a expectativa cresce. O Palmeiras sabe que cada jogo é importante. Cada vitória fortalece o caminho do time. E cada atuação marcante reforça ainda mais o respeito que o clube conquistou ao longo de décadas. Talvez o treinador do Novo Horizontino realmente tenha feito declarações provocativas. Talvez tudo não passe de um rumor ampliado pelas redes sociais. Mas no futebol, às vezes basta um simples comentário para acender uma chama competitiva enorme. E se existe uma torcida que sabe transformar provocações em energia positiva, essa torcida é a do Palmeiras. O palmeirense sempre acreditou no poder da camisa. Sempre acreditou no peso da história. Sempre acreditou que o Verdão pode superar qualquer desafio. E é exatamente esse sentimento que volta a aparecer agora. Porque quando alguém tenta mexer com o Palmeiras, o torcedor já sabe qual deve ser a resposta. Jogar com raça. Jogar com orgulho. Jogar com a alma. Mostrar dentro de campo quem realmente manda. Mostrar que o respeito ao Palmeiras não nasceu por acaso. Ele foi conquistado ao longo de décadas de vitórias, títulos e momentos inesquecíveis. Enquanto o jogo não começa, os rumores continuam circulando. As especulações aumentam. Os torcedores debatem. E a ansiedade cresce. Mas no fundo todo palmeirense sabe de uma coisa. No futebol, as palavras ficam para trás quando a bola começa a rolar. E quando isso acontece, o que realmente importa é quem joga melhor. Quem luta mais. Quem honra a camisa. E se tem algo que o torcedor do Palmeiras sempre espera ver é justamente isso. Um time que entra em campo disposto a lutar por cada bola. Disposto a mostrar sua grandeza. Disposto a defender o escudo que representa milhões de apaixonados. Porque ser Palmeiras é muito mais do que torcer por um time. É carregar uma identidade. É sentir orgulho da história. É acreditar que cada jogo pode se transformar em mais um capítulo inesquecível. E quando surgem provocações, mesmo que sejam apenas rumores, isso só aumenta a vontade de ver o Verdão brilhar. Agora resta esperar o momento em que o árbitro vai apitar o início da partida. Quando isso acontecer, todas as conversas, todos os rumores e todas as provocações ficarão em segundo plano. O que realmente vai importar será o futebol apresentado dentro das quatro linhas. E o torcedor palmeirense espera que o time responda da maneira que sempre respondeu. Com personalidade. Com qualidade. Com espírito vencedor. Se você também vive o futebol com essa mesma paixão, acompanhando cada notícia, cada rumor e cada momento do seu time do coração, já aproveita para se inscrever no canal, deixar o seu like e continuar acompanhando todos os conteúdos que preparamos para você. Sua participação fortalece muito a comunidade de torcedores que respiram futebol todos os dias.